Olá! Peraí. Tá invertido, mas tá escrito Neossuro. Porque para falar de europeu, dá alergia, dá mofo, dá vontade de espirrar. Olá, pessoal! Voltei! Mais rápido do que antes. Muita gente vai comentar agora no YouTube. Nossa, tão rápido, ele tá empolgado para dar aula na internet. Tô mesmo, ó, vou demitir. Bom, voltando para a missão maravilhosa de ensinar o contexto histórico para a professora Isabel de Português. O computador dela que tá filmando. Coisa fina. Eu vou falar de que hoje? Muito simples. Eu fiz 2 desenhos aqui que a galera vai falar, meu Deus, para que falar isso? Sempre que vai falar de colonização do Brasil, tem que mostrar a caravela portuguesa, tem que mostrar o índio assustado. É clichê, né, gente? Funciona. As pessoas entendem. Então vamos lá. Bom, a missão dela na aula de português com vocês, que vai ser essa semana, vai falar sobre os primeiros registros escritos, digamos assim, dos europeus quando eles chegam à terra, né, que nós hoje chamamos de Brasil. Brasil também conhecido como país do futebol e também conhecido como país do 7-1. Mas, né, relevando tudo isso, historicamente falando, a gente tem algumas rixas e algumas análises meio atravessadas sobre essa questão da colonização portuguesa aqui no Brasil. Mas nós vamos centrar hoje em quê? Na análise do português nas terras que ali eles chegaram. Claro que eles não descobriram, porque quem descobre é quem pega o lençol e tira da cama. A terra que foi ocupada pelos portugueses aqui a partir de 1500 e depois, a partir de 1530, administrada de uma forma mais ou menos, né? Bom, quando a galera chega aqui, nós vamos ter contato com um dos primeiros registros escritos da nossa história. Vou chegar mais para frente. Que é a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Caminha empolgado na sua carta. A carta é muito grande, mas tem questões muito bacanas. Por exemplo, a questão da exuberância, né? A exuberância da natureza, a exuberância, né, de todo o ecossistema e a exuberância também daqueles que viviam aqui. Claro, porque tu passar meses em alto mar, só tem homem junto, quando chega aqui, meu amigo, é tudo muito natural. Tanto que tem uma parte, um trecho da própria Carta de Pero Vaz de Caminha que ele vai falar das nativas, vai falar dos seus cabelos, das vergonhas de fora. Que vergonhas eram essas? Olha só que legal, presta atenção. Por que a galera não usa os termos, né? As vaginas de fora. Ora, meu amigo, Portugal tinha a influência fortíssima da tradição da Igreja Católica. E outra coisa, aqueles que vinham para cá no período da colonização não viam apenas exploradores e homens ricos e navegadores infantes, não, cara. A Igreja Católica ela veio junto também. E se você der uma leitura muito bacana na Carta de Pero Vaz de Caminha, você vai ver essa, digamos assim, essa educação católica que eles tinham. A própria palavra vergonha, por exemplo, vai remeter a isso, né? Com as vergonhas de fora. Eu tomo banho com as vergonhas de fora. Eu nasci com as vergonhas de fora. Claro que a gente não fala mais vergonha, porque hoje a coisa está muito mais sem vergonha do que com vergonha na cara. Mas enfim. Essa Carta de Pero Vaz de Caminha, ela não é considerada necessariamente uma obra literária, mas como vai ser um dos primeiros escritos se referindo ao Brasil, né, a gente vai encontrar elementos muito românticos para essa descrição da terra. Como eu falei para vocês, a exuberância das matas, a descrição dos nativos, a forma com que eles viviam, né, aquela curiosidade que vai se ter quando qualquer ser humano se confronta com algo novo, né? Tanto que essa curiosidade vai ser tão extrema, né, que nos primeiros momentos, isso a gente tenta imaginar, lembre-se, galera, história é imaginação. Sempre. Tenta imaginar as situações, leia, estude, mas também imagine, use a cabeça, a criatividade é bacana. Né? Imagine esse primeiro contato, né? Primeira tentativa de se falar. O gesto era uma coisa muito importante. E se nós vamos remeter ao gesto como forma de comunicação, vamos pegar, por exemplo, a catequização. É óbvio que a Igreja Católica não ia chegar aqui, ia rezar uma missa, falar que essa terra é nossa e vamos embora. Não. Se tinha gente morando aqui,
essas pessoas eram vistas pelos religiosos, principalmente os cristãos, como pessoas que ainda viviam no Jardim do Éden, né? Aquela música da Baby Consuelo, nus no paraíso. Que loucura, rapaz. O que acontece? Eles queriam introjetar nessa sociedade nativa os costumes europeus, a vestimenta e principalmente o religioso. Tanto que quando vocês começarem a estudar sobre isso, comigo no caso vai ser no segundo ano, infelizmente, mas alguns resquícios da aula da professora Isabel vocês vão ver isso. Além da descrição escrita daquilo que existia no Brasil, né, para que os portugueses soubessem, depois disseminados na Europa, para saber o que tinha nessas terras de além-mar, a Igreja Católica também ela vai utilizar de recursos metodológicos, digamos assim, para poder se aproximar desses nativos. Um deles, por exemplo, é o teatro, né? Claro que até conseguir aprender a linguagem nativa para poder ensinar a linguagem europeia, vai existir entre essas tentativas de comunicação, como eu havia falado para vocês, os gestos. E é mais legal o seguinte, peraí que tem uma sujeirinha aqui. Ah, beleza, parecia que estava saindo do meu nariz. Não é legal. Minha mãe não gosta disso. Então o que acontece? O teatro ele é muito importante para isso, né? Tanto que os primeiros jesuítas eles vão fazer encenações teatrais de momentos da Bíblia, né? Imagine aí a situação, por exemplo, né? Os coitados dos nativos olhando aquilo ali, né? Certo, beleza, e os caras lá encenando, né? Aquela coisa toda, volta, né? E volta. Assim é engraçado, mas foi uma forma de aproximação, não deixou de ser. Claro que as aproximações também não vão ser amigáveis, né? Mesmo que as descrições sobre o Brasil e todo o seu exotismo, né, vai trazer um imaginário, vai se construir um imaginário sobre essas terras, principalmente na Europa, já que índios vão ser enviados para lá, por exemplo, para poderem ser vistos em exposições, aquela coisa toda. O contato ele também vai ser muito mais violento, né? Isso é mais do que óbvio, né? Alguns nativos vão perceber, né, como é que funcionava esse sistema dos europeus, esses caras brancos que chegaram aqui, começaram a pegar as coisas, começar a falar sobre valor, botar uns panos aí por cima do corpo. Só para você ter uma ideia, essa alergia que eu tenho provavelmente tenha sido por causa desses filhos da mãe. Ou por causa de problema genético, né? Eu não sei. Perguntar para minha mãe depois. Mas assim, essas doenças, por exemplo, elas vão vir com os europeus, né? Caiu uma questão uma vez numa prova, só relembrando isso aqui, falando sobre as mortes por doença de pele. Questão do mofo, a galera trazia roupa lá da Europa e tentavam vestir os índios, aquelas roupas mofadas, aquela coisa horrível, os caras morriam até com doença de pele. Então o que acontece? Mesmo que tenha ocorrido um choque cultural fantástico nesse período, isso a gente deve sempre relevar, porque se você perceber o Brasil hoje, nós somos um sincretismo fantástico de culturas nativas, culturas europeias, enfim, asiáticas, aquela comédia toda. E também houve, claro, essa abordagem ou esse primeiro contato de forma violenta. Mas por que deve se relevar a produção escrita, mesmo sendo uma carta, mesmo tendo uma romantização do espaço e dos costumes? É relevante por quê? Porque são visões. E a história ela não trata com uma única visão, ela trata com as várias visões. Então, se nós temos os registros europeus, por mais tendenciosos, né, que eles são de extrema importância para conhecermos o quê? Não só a visão que eles tinham daquilo que era novo para eles, como também conhecer os seus costumes, como eles se espantaram em ver o modo de vida dos nativos, né? A questão de dormir em redes, a questão do tempo de trabalho, essas noções elas vão entrar em conflito, né? Tanto para os europeus quanto também para os nativos, né? Tanto que uns aceitam, conseguem ter a convivência, como outros que fogem, né? E sempre a Igreja Católica no meio para mediar para o lado dela, obviamente, essa situação. Então, se você for pensar nesse contexto, digamos assim, o princípio de um contexto literário a partir das cartas e até do próprio teatro ocasionado pela Igreja Católica, nós vamos ver esse início de uma potencialização da riqueza cultural do Brasil, né? Não vamos levar sempre para o lado negativo, né? Se você for visualizar a história apenas no lado negativo, tu vai dar um tiro na tua cabeça, porque se você pega de 1500 até hoje, pegar só os aspectos negativos da história do Brasil, meu amigo, tchau, né? Tu tá ferrado. Então lembre-se, outra coisa,
os primeiros contatos também de misturas de DNA. Se é que vocês me entendem, né? A galera tava de bobeira, passa muito tempo navegando, chega aqui, vê que o pessoal anda com as vergonhas de fora, porque eu também não vou andar. Eu não ando porque eu fui criado na moral cristã. E só fico com as vergonhas de fora, não vou falar, porque minha vida privada não interessa. Entendeu? Então é isso, galera. Contexto colocado, vídeo, perguntas no YouTube. Vinícius, você vai montar um canal? Bom, sei lá. Se eu montar, você vai ficar sabendo. Mas lembrando que é um orgulho fantástico participar disso aqui, ajudar a professora Isabel e ficar me filmando e me expondo na internet. Doença de europeu. Valeu, galera. Prazerzão, show de bola. Yeah! Falou!